nesse momento a gente tem ouvido falar muito sobre relações tóxicas. Esse termo, esse comportamento do ser humano, né, de codependência. Você acha que, à medida que o ser humano ele foi se conhecendo mais, foi se abrindo mais para o próprio autodesenvolvimento, autoconhecimento, esse comportamento, ele foi criando mais força? Eu acredito, Laís, que antes não se falava tanto. Esse conhecimento está vindo à tona, sabe? Então está emergindo tudo, as pessoas estão falando mais. Mas é uma coisa que já existia há muito tempo, só que não se falava disso, entende? Mas por que não se falava, Ingrid? Eu já vou aproveitar a tua deixa. Eu acredito que foi por causa desse condicionamento, sabe? Da própria sociedade, dos nossos familiares, de tipo assim, a mulher ela tem que seguir as regras do marido, que mulher de verdade é a Amélia. Então, assim, tem esses condicionamentos, sabe? Se casou, tem que ficar casado o resto da vida. Então, não importa se você está sofrendo abuso, se você está sofrendo uma relação tóxica, você casou, você tem que ficar naquele casamento. Isso vem se quebrando, vem se desconstruindo ao longo do tempo. E isso já acontecia há muito tempo. Há muito tempo. Com a pandemia, isso aumentou em 50% mais. E como que as pessoas começaram a identificar? Você que está aí, né, na linha de frente, trabalhando diretamente com as pessoas mesmo. Quais eram esses sinais que as pessoas traziam de que estavam vivendo num relacionamento de codependência, de uma relação tóxica? É muito interessante isso. Eu vou te contar. Eu vivi vários relacionamentos, tanto tóxico quanto abusivo, e eu não tinha consciência disso. Não tinha consciência disso. Quando começou a pandemia, eu falo assim que a pandemia ela mexeu com muitas coisas, com muitas estruturas. Foi que eu comecei a voltar para dentro, porque eu fiquei meio limitada, e eu comecei a buscar. Comecei a participar de grupos online, grupo MADA, grupo CODA, e isso me despertou. Já tinha lido o livro, mas não tinha finalizado, Codependência Nunca Mais, e depois eu li Mulheres que Amam Demais. Então, quando eu comecei a fazer essa leitura, foi caindo várias fichas, sabe, Laís, de que eu era uma pessoa codependente e de que eu tinha vivido relacionamentos abusivos. Porque até aquele momento eu não tinha essa informação, não se falava sobre isso, entendeu? Eu não tinha esse conhecimento. A partir disso foi que eu comecei a buscar informação, buscar conhecimento, entendeu? Para entender por que eu funcionava daquela forma. Porque para mim também era muito conflituoso não entender o que acontecia comigo. Porque o meu relacionamento afetivo não foi o primeiro, entende? Com o meu parceiro. Ali teve vários. E aí eu detectei que eu tinha uma relação altamente tóxica, de dependência e codependência com a minha própria filha. Porque também existe esse tabu, entende? De que as relações tóxicas e abusivas são só de homem e mulher, mas não é verdade. A minha relação era altamente tóxica com a minha própria filha. Eu tinha uma relação de codependência, ela dependente e eu codependente. E eu, sem saber, eu acabava alimentando esse padrão nela e ela o padrão em mim. Como que você identificava, Ingrid, trazendo um pouquinho mais assim de exemplos mesmo, né, do teu dia a dia? Como é que era essa codependência na prática mesmo? Você tem assim algumas recordações? Como que isso acontecia no dia a dia de vocês? A minha necessidade de controle, só que até o momento eu não sabia que era controle, eu achava que era um amor, uma preocupação excessiva, só que era uma forma de controle, né? Mas poucas pessoas gostam de falar que elas são controladoras, mas eu sim, eu era muito controladora, e isso era uma forma de eu evitar entrar em contato com os meus próprios sentimentos. Então, se tivesse tudo ok com ela, eu estava feliz. Se ela tivesse infeliz, tivesse alguma coisa acontecendo, eu ficava destruída. Então, o meu humor, as minhas emoções, ela oscilava o tempo todo. Por quê? Se ela estava bem, eu estava bem.
Se ela estava triste, eu estava triste. E aí sempre fazendo aquela movimentação para assim, para não magoar, para não chatear, entendeu? Sabe aquela coisa de você ficar andando, pisando em cima de ovos? Uma relação tóxica é assim, entende? Você vive com medo. Será que eu estou fazendo isso? Será que isso está errado? Será que fulano vai gostar? Ai, mas se fulano ficar chateado, porque aquela pessoa pode explodir a qualquer momento, entende? Entendi. No relacionamento tóxico, as duas pessoas elas têm gatilhos. Então, assim, elas despertam o pior uma na outra. Não é porque eu tenho um relacionamento tóxico com A que eu vou ter um relacionamento tóxico com o outro ali, com B. Na verdade, não. O meu relacionamento tóxico é com aquele indivíduo. Porque, na verdade, nós despertamos uns nos outros os nossos piores, entendeu? O nosso pior lado. Como é que foi essa descoberta, né? Você fala muito de que você descobriu, né, que estava agindo de forma que você controlava tudo. Controlava contas, controlava onde ela ia, ou era um controle emocional. Como você está se sentindo? Ou fazer tudo que ela gostava para se sentir bem e você se alimentar daquilo? Sim, o controle era emocional. Então, assim, era uma estratégia de fazer tudo para que ela ficasse bem, porque automaticamente, se ela ficava bem, eu ficava bem. Isso é uma forma de controle, entendeu? É não permitir que as coisas fluam naturalmente. É não permitir que a pessoa passe pela tempestade dela, faça a escolha dela. Então, eu estava o tempo todo ali, de certa forma, querendo controlar, querendo interferir, porque isso interferia na minha vida, interferia no meu bem-estar. Então, assim, eu assumia a maior parte das responsabilidades, entende? Eu estava sempre disponível, eu tinha dificuldade de dizer não. Exatamente por isso, carregada de muita culpa, entendeu? E assim, sempre aquele medo. Se eu falar não, ela vai fazer isso. Ah, mas se eu fizer isso, então tinha sempre um sentimento ali por trás, sabe? Não era um sentimento genuíno. Eu estou fazendo porque eu amo, porque realmente é o mais apropriado para se fazer. Não, na verdade, era uma forma de eu não entrar em contato com os meus próprios sentimentos. Essa era a forma de controle. Eu controlo você, os seus sentimentos, porque se você está feliz, eu fico feliz. Se você está infeliz, eu fico infeliz também. É você não entender que o outro tem um processo dele, entendeu? Naquele momento, qual foi o gatilho que aconteceu com você e acendeu essa luz vermelha e falou, opa, tem alguma coisa errada aqui? Teve alguma ocasião, assim, em especial, né, específica, alguma coisa aconteceu que te fez te dar uma recuada e falar, preciso prestar atenção nisso? O maior gatilho para mim, assim, foi aquela repetição, de estar sempre repetindo aquele mesmo padrão. Chegou um momento que eu falei, tem alguma coisa de errado, sabe? Porque eu já venho num processo de autoconhecimento há muito tempo. Mas a minha própria dependência não me deixava ver isso, sabe? Não me deixava perceber isso. Quando eu descobri isso tudo, agora há pouco tempo, quando começou a pandemia, eu já estava no meu processo. Mas só que eu não sabia dar nome, eu não sabia o que era, entende? Então, foi nesse momento que caiu a minha ficha. Nossa, então eu vivi, foi isso, a minha vida toda, sem saber. Vou falar uma outra coisa para você. Quando eu ouvi isso, eu fiquei bem impactada, quando eu comecei a participar dos grupos, que não tem cura. Depois eu entendi, quando eles falam que não tem cura. Porque o processo de codependência é assim, a gente fala que tem recuperação a perder de vista. Enquanto eu viver e respirar, eu tenho que estar alerta. Porque foi um padrão de comportamentos que foi aprendido e foi reforçado, vem sendo reforçado ao longo da vida, sabe? Então, assim, é uma autogestão daquilo que você está pensando, daquilo que você está sentindo, de como você está se comportando. Por isso, quanto mais consciente a pessoa está daquela condição que ela está vivendo, mais fácil é dela tomar conta daquilo, sabe? Se tornar consciente e falar, opa, agora não sou eu quem está agindo aqui, ou é a síndrome de amar demais, ou é a minha codependência, sabe? Aí você recua e age diferente.
Tem alguma característica específica hoje como profissional, né? Que lida diretamente com esse assunto como quem já passou e como quem se especializou, né, nesse assunto. Normalmente quem desperta esse tipo de comportamento é quem sofreu abandono, ou quem se sentiu desprezado, ou quem sofreu muita pressão, ou quem, enfim, tem alguma característica ali que você consegue identificar nos seus pacientes? Os lares disfuncionais, lares com bastante conflito, lares onde sempre tem alguém com alguma dependência. Por exemplo, a família tem um pai alcoólatra ou uma mãe alcoólatra, ou um pai viciado em droga. Ok, mas e aí? Muitas vezes você está vivendo num ambiente onde você tem um indivíduo que é doente, que é um dependente, entendeu? Então, aquela pessoa que é doente, ele depende de você, ele tem limitações. Quando isso acontece, um jovem muito problemático, ele também, naquela família ali, toda a família tem que se movimentar para atender essas pessoas, entendeu? Que são dependentes. E isso, sim, vai tornando as pessoas codependentes daquele dependente, sabe? Então, assim, esses lares, assim, conflituosos. Eu já escutei pessoas falando assim, mas os meus pais viveram muito bem. Eu nunca tive problema com os meus pais. E você vê que elas viveram um relacionamento não só tóxico, como um relacionamento abusivo. Porque, assim, muitas vezes nós não nos damos conta. O meu pai trabalhava, mas o meu pai era bom. Ok, mas aquela criança lá no passado, ela não identificou dessa forma, ela identificou aquilo como um abandono, entende? Identificou aquilo como uma rejeição. Então, assim, tem coisas específicas que acontecem na infância que a gente traz para a vida adulta e repete esses padrões nos nossos relacionamentos. Quais são os sinais assim psicológicos que você identifica nos teus pacientes hoje em dia? Ela chega com ansiedade, ela chega com depressão, chega com síndrome do pânico, só que muitas vezes essas pessoas elas não identificam que isso já vem do próprio relacionamento que ela está vivendo. Porque nem todo mundo que está num relacionamento tóxico, abusivo, ela chega para você e fala: Ingrid, eu vim aqui porque eu estou vivendo um relacionamento altamente tóxico ou estou vivendo um relacionamento abusivo. Não, a maioria não sabe, entende? Aí, quando ela começa a falar, que você começa a interagir ali, é que você começa a ouvir a história, que você vai identificando se aquele relacionamento é um relacionamento tóxico ou se aquilo é um relacionamento abusivo. Entendi. Mas é isso, sabe? Uma insatisfação muito grande, uma infelicidade, depressão, ansiedade. Você percebe aquela mulher, uma mulher se ela está submissa, sabe? Se é muito conflituosa, se é dificuldade na comunicação. E aí você começa a identificar, sabe? Porque nem todo relacionamento tóxico é um relacionamento abusivo, entende? Uhum. Tem relacionamentos que são tóxicos, mas que têm comportamentos abusivos. Essa é a grande diferença do relacionamento tóxico e do relacionamento abusivo. Porque no relacionamento tóxico, os dois ali oscilam o tempo todo, entendeu? Eles se chocam, se conflituam ali, então uma hora é um, uma hora é outro, uma hora é um, uma hora é outro. No relacionamento abusivo, não, Laís. No relacionamento abusivo, essa mulher é totalmente submissa. Só o abusador tem o poder e o controle total sobre essa pessoa, entende? Esse abusador, tenho duas perguntas. Esse abusador, no caso, ele tem consciência do que ele faz também? É mais consciente para quem é o abusador? Ou ele também vive nessa codependência com o abusado? Quando a relação é abusiva, esse abusador ele tem consciência. Porque qual é o grande vício, qual é a adicção do abusador? É o poder. É o poder. E ele utiliza a manipulação para poder para controlar a outra pessoa, entende? Então, sim, ele sabe o que está fazendo, ele manipula de propósito, entendeu? Ele se alimenta disso. E essa é a adicção do codependente, do abusador. Isso também pode acontecer
ao contrário, entre uma filha e um pai, a esposa com o marido. Foi muito bom você ter perguntado isso, porque as pessoas pensam que é só na relação heterossexual, e não é verdade. Pode acontecer entre qualquer pessoa, independente do sexo, entende? Relação homoafetivo acontece muito, na relação entre mãe e filhos, pais, relação hétero. Então, assim, pode acontecer entre qualquer pessoa, pode acontecer até na relação profissional. A pior violência é a violência emocional e psicológica, porque, assim, é uma violência silenciosa. Por exemplo, o gaslight mesmo, ou gaslight, é uma violência psicológica, onde aquela pessoa que está cometendo, o abusador, ela faz a outra pessoa se sentir mesmo como se ela estivesse praticando alguma coisa errada. É aquela pessoa que pisa em ovos, sabe? Então, assim, ela vai manipulando, de certa forma, ali, que a pessoa que está sofrendo o abuso, ela começa a se questionar. Ela fala, meu Deus, eu devo estar errada mesmo, eu devo estar ficando doida. Então, o pior abuso que tem é o abuso emocional e psicológico. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Seja com amizade, seja entre patrões, empregadores e funcionários, sabe? Entre marido e mulher, qualquer lugar. Por que uma pessoa se mantém numa relação tóxica? Por que ela não consegue sair de uma relação que faz mal para ela mesma? Aí entra a questão da dependência. Muitas vezes ela não tem consciência, e quando ela tem consciência, ela nega. Quando ela quer sair do relacionamento, ela é um vício, Laís. A dependência é um vício. Então, assim, a melhor coisa é o afastamento. Mas muitas pessoas que estão nos relacionamentos, elas não conseguem sair do relacionamento exatamente pela questão da dependência dela. Então, assim, quando ela está se afastando, ela fala, não, mas ele não é tão ruim assim, eu posso mudar porque eu fiz isso errado, porque não sei o quê, e ela acaba voltando, sabe? Porque é a questão da dependência, tem que tratar a dependência. Quando você está nesse momento, vamos trazer agora um pouquinho da tua experiência quando você viveu isso. Quando você se encontra nesse momento de negação, o que a pessoa deve fazer, Ingrid? O que é mais aconselhável para que essa pessoa faça e que ela consiga dar um passo a mais, né? E sim sair dessa relação? O primeiro passo, se a pessoa tomou consciência, é buscar ajuda. Muitas vezes a gente não consegue fazer esse processo sozinha, a gente precisa de ajuda, sabe? A gente precisa buscar ajuda para se fortalecer, para conseguir sair desse relacionamento. Muitas vezes você tem consciência, você quer sair, mas você não tem força para sair, sabe? E aí é que o processo terapêutico te ajuda, porque você vai se fortalecendo. Tem relacionamentos tóxicos que vale a pena você ajustar, ainda tem jeito, sabe? Agora tem relacionamento que, dependendo do nível de toxicidade, não tem jeito, não tem, a gente chama de processo decisório, não tem jeito, sabe? A melhor coisa é o afastamento. Mas muitas vezes essa mulher, vou falar por mim, ela não está preparada para esse afastamento, entende? Então você vai trabalhando as questões dela, a mentalidade, as emoções, para ela ter força para ela conseguir sair. No caso de um relacionamento abusivo, não tem como você consertar, entende? Não tem. Ali a melhor coisa a se fazer é se afastar. Quando você viveu isso, né? Existe, acho que, um grande desafio nisso tudo, porque quando a gente fala de um relacionamento, por exemplo, entre homem e mulher, marido e mulher, entre um namorado, um casal de namorado, enfim, a gente tem essa facilidade de se afastar. Cada um vai para o seu canto, cada um vai para o seu lado e você, né, vive a sua vida, vai embora. Enfim, se você não quiser nunca mais olhar para a cara daquela pessoa, você pode. Mas se tratando de um relacionamento entre mãe e filha, por exemplo, que foi o que aconteceu com você, qual foi a tua solução? Como que você começou a encontrar a saída? O que foi que você fez para encontrar a tua saída? Que foi muito mais desafiador, acredito eu, né? Eu tive que aprender a me afastar emocionalmente, entende?
Uhum. E isso sim, eu precisei de muita ajuda no meio do caminho. Autoconhecimento para os meus processos, sabe? Não foi uma coisa assim, do dia para a noite, Claro. entende? Foi um processo. E eu tive que buscar isso, esse afastamento emocional. Não, muitas vezes, afastamento até físico, tá? Afastamento físico. Então, assim, nós, como você falou, a relação mãe e filha, não tem como você se afastar. Quando é um parceiro, um amigo, você fala beijo, tchau, mas um filho não tem como. Um filho, né? Isso me obriga a viver do lado da pessoa o resto da minha vida e ficar sofrendo? Não. Mas existe forma, sabe, Laís, de você identificar isso, porque, como eu te falo, eu acabava reforçando os padrões dela e ela alimentava os meus próprios padrões. Por quê? O padrão de ser salvadora, o padrão de ser boazinha, entende? O padrão de sempre estar disponível ali. Isso alimentava esses padrões em mim. Ela era sempre a vítima e eu era sempre a salvadora. Muitos momentos eu tive que ter o afastamento físico, então eu tive que aprender a colocar limites nela, não em mim, entende? Tive que aprender a dizer não, tive que aprender a me posicionar, porque eu sempre tive os limites. Essa também é uma característica de quem é dependente afetivo, tem os limites muito fracos, e principalmente com o seu objeto de obsessão, né? Então, eu tive que reforçar isso tudo em mim. Quando eu mudei, ela começou a mudar. Você, como terapeuta, o que você me diria? Quem mais precisa de ajuda nesse processo? A pessoa que está sofrendo. Porque aquela pessoa que é o abusador, ele nunca acha que o problema é com ele, entende? Vai você que é doida, vai fazer tratamento você. Então, ele acha que ele não tem problema nenhum, que é sempre o outro. Quem deve buscar ajuda é a pessoa que está sofrendo. Eu tenho uma experiência na minha vida que eu virei para minha filha e disse: coisa que eu mais quero na minha vida é que você seja feliz. E ela virou para mim e falou bem assim: quem disse para você que eu não sou feliz? Então, assim, naquele momento foi que eu falei: nossa, entende? Eu tive que trabalhar em mim a minha negação, porque eu não aceitava. Por quê? Porque eu já vim de condicionamentos. O que é funcional? O que é bom? Entendeu? O que é bom para um não é bom para o outro. Uhum. Aquela estrutura que o filho tem que fazer isso, o filho perfeito tem que fazer aquilo, que não sei o quê. A minha filha é perfeita do jeito que ela é, entende? Uhum. Só que eu não aceitava, porque eu estava condicionada. Quando ela falou isso para mim, quem disse para você que eu não sou feliz foi que caiu a minha ficha. Entende? Uhum. Que ela é feliz do jeito que ela é, e eu tinha que trabalhar em mim a minha aceitação, dizer sim para o jeito dela, para a personalidade dela. Ela é diferente, sabe? Ela é do jeito que ela é, e está tudo bem. Eu nunca vou deixar de amar a minha filha, eu vou amar ela do jeito que ela é. Não quer dizer que eu concorde com os comportamentos e as atitudes dela, isso é outra coisa, entende? Mas eu aprendi ao longo da minha caminhada a deixar, entende? Deixa ela fazer as escolhas dela, deixa ela ter as consequências dela, porque isso também era um padrão que eu tinha, de estar sempre ali querendo impedir. Não, a vida é dela, as escolhas são dela, as consequências são dela. Eu vou estar aqui quando eu puder para apoiar, mas não para carregar, entende? Mas quem deve buscar essa ajuda, principalmente a pessoa que está sofrendo. Uhum. Vejam por quê? Quando ela vai buscar ajuda, ela não busca ajuda, uma ajuda profissional, consciente de que ela é uma pessoa dependente afetiva, que o relacionamento dela é tóxico, que o relacionamento dela é abusivo, que ela sofre gaslight, que ela é manipulada. Ela não chega lá falando isso, então, Sim, entende? sim. Uhum. Então, ela chega detonada, em frangalho, sabe? Toda caída, chora e está infeliz, entendeu? E não sabe o que faz. Você vê que aquela pessoa que está sempre ali, sabe? Vivendo em prol do outro. Ela não tem uma vida dela, ela não tem um objetivo, ela não faz nada para ela faz tudo pelo outro. A vida toda é ali no outro, depositada no outro, entende? Sim. Ela chega lá perdida, confusa, não sabe mais quem ela é, não sabe o que ela gosta, não sabe viver mais sozinha, sabe? Uhum.
para você que está ouvindo, né, ou está vendo, assistindo essa entrevista com a Ingrid e acredita que pode estar vivendo num relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, fique bem atento para entender quais são os sinais, as dicas que a Ingrid vai dar para você prestar atenção no seu dia a dia desses sinais. Existem 4 dinâmicas relacionais. O relacionamento funcional é aquele que funciona. O disfuncional é aquele relacionamento onde as pessoas coabitam, mas já não tem intimidade, não tem conexão, está no automático. É possível de reajustar algumas coisas. O relacionamento tóxico e o relacionamento abusivo. O relacionamento tóxico são essas 2 pessoas que têm uma bagagem de experiência, sabe? Onde elas se conflitam ali o tempo todo. E o relacionamento abusivo é onde um tem poder total sobre a outra. A pessoa é totalmente submissa. Ciúme excessivo, controle excessivo, onde você foi, aonde que você vai, mas com quem você está falando. Então, assim, no início você acha bonitinho, você acha que é ciúme, ele gosta de mim, ele se preocupa. Aí ele começa a se meter na sua roupa. Mas que roupa é essa? Não, essa roupa tá feia. Tira essa roupa. Você vai e tira, porque você acha que é bonitinho, que é ciúme. Se vocês estão no lugar público, geralmente dá um BO danado, porque começa a rolar ciúme, começa a rolar confusão, entende? Você começa a se isolar, inclusive da família. Eu fui privada de ter contato com a minha família. Então, você começa a se afastar. Tuas amigas não prestam, teus amigos não prestam, e você vai se afastando. Daqui a pouco, você está totalmente isolada, sendo manipulada pelo seu abusador. Entende? No relacionamento tóxico, é os 2. Ali não tem uma guerra de poder. Hora é um, hora é outro. Hora é um, hora é outro. Era o que acontecia na minha relação com a minha filha. Tinha manipulação? Tinha. Muita manipulação, muito gaslight, mas era o tempo todo assim. Uma hora era ela, uma hora era eu. Eu era tóxica também, entendeu? O tempo todo, porque a gente despertava o pior uma da outra. Entende? A minha infelicidade, a minha tristeza, a minha depressão, sabe? Isso tudo foi aflorando com o tempo e foi ficando muito pior. Então, assim, tem indícios, sabe? Tem indícios. Hoje eu vou dizer para você que se alguém falar comigo de uma forma diferente, eu já percebo se ela está sendo abusiva comigo ou não. Não que a pessoa é uma pessoa abusadora, mas o comportamento dela, entende? Naquela ocasião, ela foi abusiva. Então, eu já percebo. Quando alguém está praticando gaslight comigo, eu já percebo. Se ela está querendo me manipular, eu também já percebo. Outra forma também, Laís, é você perceber quando uma pessoa ela é espontânea, quando ela está sozinha, e quando ela está perto da pessoa, ela se trava. Essa também é uma forma de identificar, entende? Uhum. Aquela pessoa que está sempre dependendo da aprovação do outro. Não, eu vou falar com fulano. Não, eu não posso fazer isso porque eu tenho que falar com fulano primeiro. Hoje, né, acredito eu que você está num processo, como você diz, isso não tem cura, não é uma coisa que simplesmente acaba. Você tem que gerir a todo momento as tuas emoções, teu sentimento, teu comportamento, as tuas atitudes, né? Mas como que você hoje se caracteriza nessa situação com a sua filha? Menina, por incrível que pareça, eu tenho uma ótima relação com a minha filha, com as 2, mas com essa, né, que foi meu grande desafio, foi minha grande mestra na minha vida. Nós temos um ótimo relacionamento, sabe? Um relacionamento de muito respeito, de muito carinho. Nós 2 já sabemos os momentos que são críticos, os gatilhos, sabe? Então, a gente mantém, sim, uma distância confortável. Em determinados momentos, a gente se afasta um pouco, mas, assim, daqui a pouco a gente volta e está tudo bem de novo. Não tem mais aquele conflito que tinha, sabe? Aquela coisa angustiante, porque era muito sofrimento. Para mim, principalmente, sabe? Uhum. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem um ótimo relacionamento, graças a Deus. Eu aprendi a dar o espaço dela, a entender que ela tem a vida dela, ela tem as escolhas dela, e eu trabalho as minhas questões em mim. De saber colocar limite, de saber me posicionar, saber dizer não, entende? De respeitar o meu tempo, a minha privacidade.
E essa questão que você falou, sabe? É trabalhar a questão do seu auto-amor, seu auto-respeito, seu autocontrole. Porque muitas vezes dá vontade de você ir lá e meter o pitaco e se meter na vida do outro, só porque é teu filho. Só que não tem que meter o pitaco, a pessoa não te pediu opinião, não te pediu ajuda, entende? Então, eu tive que fazer esse retrocesso também, de aprender a ficar na minha, de aprender a só oferecer a minha ajuda quando ela for solicitada, a minha opinião só quando ela for solicitada. Porque o fato de eu ser mãe não me dá o direito de ficar metendo o bedelho o tempo todo e ficar querendo controlar a vida dela, sabe? Então, assim, foram essas coisas. Então, assim, eu mudei a atitude, a minha atitude. Porque quando eu mudei as minhas atitudes, ela mudou a dela, entende? E no início não é fácil, não, Laís. No início não é, não. Ainda rolava muito conflito, porque a pessoa estranha. Nossa, tá diferente, você mudou, você ficou esquisita. Sim. Nossa, você agora mexe com esses negócios aí, né? Sim. Essas coisas aí, que você não é mais a mesma. Então, nesse momento, eu soube que estava acontecendo uma mudança, uma transformação. Que bom que eu mudei. Que bom que eu não sou mais a mesma pessoa, entende? Como é que a pessoa, né, não sei se existe também, mas como é que a pessoa reconstrói isso numa relação que ela acredita que pode dar certo ainda? Existe salvação? Quando o relacionamento é disfuncional, existe sim, sabe, alguns critérios. Tem um processo decisório que aí você vai ver se vale a pena continuar a insistir naquela relação ou não. Tá. Então, assim, no relacionamento disfuncional, ele é passível de ter ajustes, entendeu? Ajustes na comunicação, na dinâmica do funcionamento da rotina, das necessidades de cada um. Então, é possível, sabe? Mas aí tudo é uma questão de você sentar e começar a ver os critérios ali, sabe? Analisar. No relacionamento tóxico, depende também de que nível que está essa toxicidade, entendeu? De que nível que chegou esse relacionamento, como que está essa dinâmica. Dependendo de como está essa dinâmica, muitas vezes não tem ajuste, mas é uma relação mais fácil, sabe? No relacionamento abusivo, não tem jeito. Não tem jeito, não tem o abusador, ele não muda, entende? Ele não muda, ele não vai deixar de fazer aquilo que ele faz. Então, nesse caso, é só mesmo a separação. É o afastamento total da pessoa, cortar com contato zero, contato zero, contato zero. É importante a pessoa buscar ajuda para primeiro identificar qual é a dinâmica do relacionamento que ela está vivendo. É um relacionamento disfuncional? É passível de fazer ajuste? E aí tem os critérios. É um relacionamento tóxico? É um relacionamento abusivo? E aí, em cima disso, a gente vai começar a trabalhar, entendeu? Para poder ver se vale a pena ou não. O novo causa muito medo, né? Estranheza, insegurança. Então, muitas vezes a gente... talvez, né, uma forma de trabalhar tudo isso é também trabalhar esse medo, né? Trabalhar essa insegurança. Deixa eu me jogar para ver o que vai acontecer, porque aqui já não tá legal. E aí, a gente falou até mais de uma vez aqui, passar por esse caminho sozinho não é a melhor opção, né, Ingrid? A gente precisa realmente de uma ajuda profissional, até para entender exatamente o que a gente está passando e como a gente pode mudar, né, e procurar ajuda mesmo. Você falou tudo, Laís. O caminho é esse, é trabalhar os nossos medos. Medo do abandono, medo da rejeição, medo da solidão, medo da aprovação dos outros, entende? Quando você vai trabalhando esses medos dentro de você e buscando estratégias para você conviver melhor, entendeu? Primeiro com você, depois com os outros. O relacionamento mais importante que nós temos na nossa vida, eu acredito nisso, é o relacionamento que eu tenho comigo, porque o outro é um reflexo daquilo que está dentro de mim. E eu vou trocar de parceiro, mas eu vou continuar repetindo o mesmo padrão. Por isso que é importante olhar para dentro de si, sabe? Enfrentar esses medos e buscar novas estratégias. E a dor psicológica, a dor emocional, ela acredito eu, ainda que impacta muito mais, porque quando você não tá bem, quando a tua saúde mental não tá legal, isso começa a refletir no teu físico também, né? A gente vai vasculhando e vai
E eu acredito muito que a vida é essa, é uma constante evolução para o bem, né? Para o que é bom, para aquilo que é bom, porque a gente pode evoluir para o mal também, né? E se a gente já é uma pessoa assim, isso eu não gosto muito, ela pode evoluir para aquilo ainda ser pior, né? Na vida dela. Então, que a gente possa sempre estar nesse caminho da evolução para o bem, para nosso autodesenvolvimento nessa vida. Ingrid, nossa, obrigada. Que delícia, que gostoso esse bate-papo, muito bom. Acho que foi natural, assim, sabe? Era isso mesmo que eu buscava em você, trazer esse tema com naturalidade, com a mensagem de que, gente, tem solução, isso existe, acontece, tem nome para isso que está acontecendo e você pode sair dessa, né? Obrigada, Laís, também pela oportunidade, tá? Por me permitir falar também. E estamos aí, se precisar de alguma coisa. Conhecimento é poder. Primeira coisa é tomar consciência, é o que você falou. Primeira coisa é consciência. Beijo.